Tá valendo. Tá valendo, gente. Estamos de volta com uma boa notícia no dia de hoje. Vou ser avô pela quinta vez, ou pela sexta, não sei. Porque a minha nora, casada com meu filho, ela tem grandes possibilidades de ter gêmeos. Ou trigêmeos. Né? Ou trigêmeos, quer dizer, mais do que um. Então, Juliana já está para novembro e Flávia vai ser quando, hein? Março. Março? É. Caramba, tá longe, então. 19 de março. 14 de março. Então, se vai ser gêmeos, só vamos saber daqui a um mês. Não, daqui a uns 2 meses. Amanhã vamos lá fazer lá. Já vamos fazer ultrassonografia, né? Bom, então, isso é bom porque na família existe uma disputa, né? Tem gente na família que tá doido para ter um neto. O Lisana, meu cunhado, irmão da Raquel. E até agora nada. Os moleques não querem ter filho. Então, a gente... Hein? Estão ensaiando? Curtir a vida primeiro. Que curtir a vida? A situação muda muito. A Gabriela tá grávida. A Gabriela ficou grávida, tem razão. A Gabriela também. Você começa a curtir a vida depois tem filho, Flávio. Isso. Mais ou menos. Desculpa meu nariz aqui. Começa, já tá enrolando. Bem, vamos lá. Vamos. Vamos orar. Gente, tem um pedido de oração aqui. A filha do Lísias, a mais velha, Helena. Helena, qual é a Ela Helena? teve... Helena é mais velha, filha mais velha, que mora em Tampa. Que mora em Tampa com uma americana. americana. Já sei quem é. Ela teve dores esse final de semana, sexta-feira, vomitou, tava com febre. Por que ela tá dor grávida? abdominal. Não. E ela tá... Aí foi pro hospital, tomou soro na veia, tal, voltou pra casa no sábado à noite pra domingo, também passou mal, ficou 103 de febre. E não sabe o que é? Não sabe o que é, ela tá no hospital, tá internada, fazendo um monte de exame. E alguma coisa com os rins, ou com o fígado, ou com Puxa, pâncreas. Eles não sabem o que é ainda, que está afetando, que está em algum tipo de... Ela teve uma coisa similar. Ela teve um negócio uns meses atrás, ela passou. ficou ruim, ficou bem de novo e passou, no meio não descobriram muito o que era. Então, tipo, eu liso pra Tampa hoje, ficar com ela lá e pedir oração, porque ela é nova, né? E tem o marido também, que é... Ela tipo, tem o quê? Ela tem uns 26, 27. Como Então, pedir oração pra ela só porque Deus esteja no controle disso daí, porque vocês estão muito preocupados, porque realmente não sabe o que é, entendeu? Bom, vamos orar, vamos declarar, vamos continuar orando pela Cassie, o Ronaldo, Ione, possivelmente, não sei, não vieram ainda hoje, o Ronaldo, e ela está com processo de advogado, tendo que pagar mais, está uma dificuldade. Desculpa, mas como qualquer advogado, aqui também é tudo a mesma coisa. Eles querem mais dinheiro do que resolver as coisas. E a gente tem acompanhado isso já durante anos, mas Deus é fiel, vai dar uma vitória em relação a isso. A gente está orando, está todo mundo declarando que o Senhor é realmente soberano sobre tudo isso. E qualquer outro pedido, não sei se alguém que está pela internet agora tem algum pedido também, Vamos juntar a nossa oração, vamos entrar no trono da graça e pedir ao Senhor que Ele tenha misericórdia e possa dar a solução, a cura, no caso da Helena, né? Essa menina, filha do Lísias, que trabalha com o meu genro, o Bruno. Vamos pedir ao Senhor com o nosso coração, declarando mesmo, porque os poderes do reino vindouro já se manifestam hoje. E a gente tem certeza isso no nosso espírito e com toda humildade agora diante do Senhor, vamos clamar por estas pessoas, vamos clamar por esses pedidos e outros mais que a gente não sabe. Mas Deus é soberano, Deus é fiel e a gente tem certeza que o sacrifício de Jesus não foi em vão. Pelas pisaduras deles, nós fomos sarados e nós temos direito a conquistar, a receber tudo que Jesus fez por nós. Amém? Vamos orar então. Nosso Deus e Pai, com muita humildade, também com muita intrepidez que entramos agora na Tua presença, no sentido de proclamar as Tuas virtudes, de glorificar o Teu nome, ó Deus, porque como seres humanos, e Tu sabes, porque Tu tornastes carne um dia, e sabe das fraquezas, das enfermidades, das coisas que aconteceram na vida dos homens. E por isso hoje, ó Deus, nós temos acesso ao trono do Pai.
E nós queremos colocar agora diante do Senhor, para que Jesus possa levar diante do Pai esses pedidos com relação a Helena, ó Deus. Os médicos não sabem, provavelmente não vão descobrir, ou enfim, mas Tu és o Senhor de todos. Tu és o médico que está acima de todos os médicos. E nós colocamos a vida de Helena agora em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, que o Senhor seja soberano sobre essa situação. Que o Senhor possa usar isto de uma certa maneira para tocar, para abençoar outras pessoas. Sim. O marido dela também, ó Deus. Enfim, as pessoas que estão envolvidas, a família. Nós cremos, Senhor, que Tu és o Deus de milagres. Por isso nós entregamos nesse momento agora, ó Pai, abençoa o Lisas que está indo lá para Tampa para ficar com a filha. Enfim, nós pedimos que a família toda seja abençoada por causa dessa situação. Queremos, Senhor, Te louvar pela vida da Cassie, pelas coisas que estão acontecendo no problema de advogado, conforme o Ronaldo sempre tem nos pedido, a Deus, principalmente durante essa semana. Sabemos que o Senhor também tem uma mão poderosa para agir e atuar, dando, Senhor, livramento, fazendo com que eles tenham condições, Senhor, até financeiras, porque nessa hora tantas coisas estão envolvidas. E queremos Te agradecer também, ó Deus, pela notícia de mais um neto vindo, através do Bernardo e da Flávia, ó Deus, nós queremos entregar agora nas Tuas mãos. Nós sabemos, ó Deus, que Tu és o que forma a vida, Tu és o que controla as situações. E nós cremos, Senhor, num crescimento, num desenvolvimento saudável, porque Tu és o Senhor que é a vida. Tu és a vida verdadeira dentro de cada um de nós. Então, nós já Te glorificamos, Senhor, por esse pré-natal, tanto da Flávia como também da Juliana, Deus, que já está um pouco mais adiantada. Mas, Senhor, nós apresentamos estas duas vidas nas Tuas mãos, para que a Tua vontade plena seja cumprida. E, ó Deus, também, cada pessoa que está ouvindo, que tenha uma dificuldade ou queira apresentar diante do Senhor, nós unimos agora a nossa fé e declaramos em nome de Jesus. Senhor, entregamos os pedidos, pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia e mostre, ilumine, Senhor, a cada um de nós. Aqueles que estão passando por outros problemas de família, que o Teu Espírito se mova, ó Deus, para tocar na vida daquelas pessoas que estão envolvidas, que precisam de libertação, que precisam de salvação. Ó Pai, queremos também agora, nesta noite, orar pela Soledade, a esposa do Mário, e que tem os seus 3 filhos, que também fizeram aniversário na semana passada. Nós, ó Deus, queremos abençoar esta família mais uma vez, pedindo que o Senhor coloque os Seus olhos favoravelmente sobre a vida de cada um deles. Que Soledade continue a crescer na graça e no conhecimento lá na igreja onde ela está, ó Deus. Nós Te louvamos e Te agradecemos, porque ela já é fruto da Tua vida verdadeira crescendo dentro do coração dela. Muito obrigado, ó Deus. E agora pedimos que o Senhor nos ilumine, que o Senhor fale através da palavra, através dos pensamentos que só o Teu Espírito Santo pode exprimir dentro de cada um de nós. Muito obrigado, ó Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo, e toda a honra seja dada a Ele pelos resultados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Bem, gente, nós estamos, como eu falei na semana passada, aliás, já é a segunda semana, nós demos uma pausa, um tempo no assunto das igrejas do Apocalipse, vamos continuar, obviamente, mas o Espírito Santo soprou nos últimos 12 encontros para que nós falássemos a respeito da salvação completa de Deus. A salvação não é nada mais do que ter uma experiência com Deus, com Jesus, né? E, na verdade, eu falei aqui e estou falando a respeito da salvação do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da Bíblia. Porque
para muitas pessoas, dependendo da sua religião, da sua posição doutrinária, a salvação inclui algumas coisas e não inclui outras. Eu não quero entrar nesses detalhes, mas eu quero simplesmente mostrar como Deus tem se mostrado e apresentado, porque o plano da salvação na vida de uma pessoa, ela começa com Deus e vai terminar com Deus, sem dúvida alguma. E o processo de redenção, foi o que nós falamos na semana passada. Jesus veio nos redimir, ou seja, ele veio o quê? Quem lembra a definição grega da palavra redenção? Inclusive, nós já estudamos há muito tempo atrás, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, quando estávamos falando sobre o tabernáculo, e a gente viu, através daquelas peças do tabernáculo, principalmente no propiciatório, o sangue que era colocado ali, que eram figuras. Hoje, nós já temos essa experiência. Então, alguém lembra, eu sei que alguns aqui estavam viajando e não ouviram, mas lembra o que significa redenção? Porque a redenção nada mais é do que o próprio Senhor nos alcançar. E a partir daí, o que acontece? O que eu estou falando é exatamente aspectos envolvidos na nossa redenção. O que acontece no momento em que Jesus entra no nosso espírito, nós nascemos de novo, acontecem algumas coisas e tem que continuar acontecendo. Alguém quer arriscar alguma coisa? Senão eu mesmo defino. O que é redenção? Comprar de volta por alto preço. Hein? O Bernardo não estava aqui, mas lembrou então. Alguma coisa o quê? Que já era sua, mas que foi perdida. Essa é a definição da palavra redenção no grego. Então, nós vimos que Jesus veio comprar por um alto preço, que era o seu próprio sangue, na cruz do Calvário, comprar de volta as suas ovelhas que foram o quê? Perdidas. Aliás, Jesus mesmo chegou a falar que ele veio buscar o quê? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Jesus salva a ovelha perdida. Jesus não salva lobo. Lobo não pode se tornar ovelha. Isso é uma das coisas que está muito marcado na tradição evangélica, religiosa. Né? Eu cresci ouvindo dizer, não, antes de confessar Jesus, de recebê-lo como meu Salvador, eu era um cabrito. Né? O lobo é o diabo, eu era um cabrito, e eu me tornei, depois da minha salvação, eu virei de cabrito para ovelha. Isso é impossível. Na verdade, nós sempre fomos ovelhas desgarradas. Jesus disse, eu vim buscar as ovelhas desgarradas, que já pertenciam a ele. Existe um estudo muito mais profundo, que não é o caso agora. Nós já demos aqui, fala sobre o último tempo oportuno de reforma. Fala sobre predestinação, sobre o livre-arbítrio. Nós temos esse estudo. Caso alguém que esteja interessado em ler, é só falar comigo e a gente manda. E só para definir isso. Então, a redenção é isso. Jesus comprou de volta e aquilo que pertencia a ele. E a partir daí, pelo sangue de Jesus Cristo, nós conseguimos e conquistamos a nossa salvação. O primeiro aspecto da redenção, estão lembrados? Eu já falei, foi a confissão dos nossos pecados. Não existe salvação se uma pessoa que não conhecia Jesus, que estava nas trevas, estava aí no mundo, se ela não confessar os pecados, não existe salvação. Existe uma tentativa religiosa de falar alguma coisa sem que ela tenha uma experiência. E eu mostrei para vocês que essa confissão de pecados só é possível se Jesus iluminar o pecador que está em trevas. Aliás, estar em trevas é a mesma coisa que estar morto nos seus delitos, nos seus pecados, conforme a própria Bíblia já tem falado sobre isso. Então, veja bem,
uma vez que Deus ilumina o pecador, ele consegue ver quem ele é. Ele consegue ver que ele estava afastado de Deus, que ele era inimigo de Deus, que ele andava só debaixo do domínio do reino das trevas. Então, quando ele é iluminado, né, pelo Senhor, e eu mostrei aqui alguns casos, e realmente o caso que eu mostrei foi do apóstolo Paulo, e Paulo, no caso, ele teve uma iluminação muito forte, né? Deus iluminou ele porque tinha um grande trabalho na vida dele. Então, uma vez que ele foi iluminado, né, ele realmente começou uma vida completamente nova. Então, eu disse que sem a iluminação de Deus, não existe a confissão de pecados. Não existe. E eu tenho observado que a maioria das pessoas estão confessando os seus pecados, estão pedindo perdão dos seus pecados, sem ter uma noção de que eles realmente viviam longe de Deus, afastados de Deus, e estão fazendo isso apenas como uma repetição. E não deve ser assim. Eu não estou querendo julgar a confissão, nem a maneira de cada um, nem a salvação de ninguém. A minha posição é tão somente tentar mostrar, biblicamente, todas as nuances, os aspectos que envolve. Eu disse que uma pessoa que não muda de vida, não tem uma transformação, ela não teve realmente a verdadeira salvação. Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte: Deus é o juiz. Na verdade, Ele conhece o coração de cada pessoa, Ele sabe da sinceridade de cada um. Às vezes a gente pensa, olha para uma pessoa e diz, essa pessoa não pode ser salva, isso, aquilo. E Deus vai e faz a obra e a gente às vezes não vê. Mas, por outro lado, tem pessoas que estão aí cheias de frases, chavões evangélicos, e essa pessoa às vezes nunca teve o verdadeiro novo nascimento. Ou a palavra é regeneração. Você sabia que regeneração significa o quê? Nascer de novo. Nascer pelo Espírito. Tá? Então, eu sei que tem algumas palavras que a gente precisa definir para a gente poder entender realmente melhor. Muito bem. Depois da confissão de pecados, né, vai ser o aspecto que nós vamos falar hoje. Eu dei aqui alguns textos. Nós vimos que a redenção, ela é eterna. Não se pode, uma vez que Jesus nos comprou de volta, não há possibilidade mais de ninguém se perder, ok? Porque Jesus fez um sacrifício único de uma vez por todas. Então, a salvação, ela é eterna. O novo nascimento, ele é eterno. Não há condição, em hipótese alguma, de alguém perder a sua salvação novamente. Ok? E, então, agora nós vamos... eu não sei se eu dei para vocês aqui um versículo. Romanos capítulo 2, versículo 4. Isso aqui é muito importante a gente ver. Paulo está escrevendo aqui aos Romanos, e ele diz aqui, só esse versículo, para a gente entender que a salvação, ela parte de Deus. Nenhum de nós tinha direito à salvação, você sabia disso? Todos nós estávamos mortos. Nós recebemos, através de Adão, essa herança maligna. Nós recebemos trevas e recebemos morte. Todo ser humano, então, estava confinado à morte. Ou seja, todos nós, por nós mesmos, nós não tínhamos condições de voltar para Deus. E eu sei que algumas pessoas dizem, não, mas se você está morto, você não conhece Jesus, se você tem sinceridade no seu coração, se você quer, você pede a Ele e Ele faz alguma coisa. Bem, o que eu quero dizer é o seguinte... Paulo diz aqui em Romanos capítulo 2, versículo 4, ele diz assim, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Ou seja, é a bondade, parte do Senhor, não depende de ninguém. É a bondade de Deus. Então,
o primeiro passo é a gente ser iluminado pelo Senhor, confessar os nossos pecados. E hoje eu vou falar sobre o terceiro passo. São 7, não são passos, são aspectos, ok? Deixa eu dizer uma coisa. No momento em que o Espírito de Deus vem, ilumina e salva o nosso espírito, que é o nosso espírito, ok? Que nasce de novo. Nesse momento acontece esse processo, praticamente simultaneamente. Alguns podem demorar um pouco mais ou menos, mas de uma maneira geral, esse pacote todo vem, ok? Então eu não posso dizer quanto tempo vai precisar. Isso depende de quanto Deus te iluminou, depende de quanto você confessa os seus pecados, de quanto você realmente sentiu aquele pesar no seu coração e você quis mudar de vida e mudou de vida realmente. É como eu disse, a salvação não é uma coisa matemática. Como 3 vezes 3 é quanto? Eita, 9, né? Só para ver se você estava acordado. Não é uma coisa exata. Embora seja uma experiência marcante, ela não é uma coisa matemática. Tá? Isso é importante a gente dizer. Então, portanto, examine a sua vida, examine a sua salvação, examinai-vos a vós mesmos, disse Paulo, se estás na fé. Né? Então, isso é muito importante. Bom, hoje nós vamos falar sobre o segundo aspecto da nossa redenção. O primeiro foi a confissão de pecados, agora o segundo aspecto fala sobre o quê? Alguém? Depois que você é iluminado e confessa os seus pecados, o que acontece? Vem o quê? O arrependimento. Agora agora que o bicho vai pegar, como a gente diz. O que é o arrependimento? Alguém quer definir alguma coisa? Você foi iluminado por Deus, reconhece, você viu, eu estava em trevas, agora eu sou pecador, puxa, e você confessa, e imediatamente vem isso aqui. O arrependimento. É uma palavra também. Alguém sabe o que significa literalmente essa palavra? Hein? Muito bem, Rabino Charles. Arrependimento. O Google no telefone. Ele está no Google. Olha, veja só. Não dá direção é conversão. Hein? Não, a palavra arrependimento significa mudança. Vamos anotar aqui. Mudança de direção, mas nós vamos entender o que é isso. Ou seja, presta atenção. No caso aqui, o arrependimento, ele está relacionado com o quê? Porque o Espírito Santo já veio, já entrou, regenerou o espírito da pessoa, não foi? Sem a entrada do Espírito Santo não existe salvação. Certo? O Senhor tem que entrar no espírito da pessoa, dar vida a ela. Naquela hora ele muda, ele confessa. Então, salvação nada mais é do que o Espírito Santo de Jesus entrou dentro da vida do pecador. Certo? Quem não crê nisso, não crê em nada. Naquela hora que o Espírito Santo entrou e que ele confessou, realmente, aí é que acontece o quê? O arrependimento. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o arrependimento ele está ligado a que parte do ser humano? Muito bem, a alma dele. Mas todo mundo fala assim, olha só. Ei, fulano, você tem que se arrepender dos seus pecados. Confessa a Jesus. Arrepende. Todo mundo coloca o arrependimento como algo que depende do quê? Da pessoa. De Deus. E, na verdade, ela é uma decisão que depende de quem? Da alma. Que parte da alma? A alma do ser humano é formada em 3 partes. Qual é? Corpo. Desculpa. A alma. Não o ser humano. A alma tem o quê? Tem a vontade do homem, não tem?
Tem a mente do homem, não tem? E tem as emoções. Coisa, a gente Hein? Você já falou disso várias vezes. Pois, então me diz aqui. Falando, ninguém fala, aí você vai continuar falando isso. Não, porque eu penso que você não... Tá bom, então me diga lá. Que parte da alma é que muda a direção? Seu intelecto. A mente, não é a emoção. Não é a mente, ou seja, o arrependimento, ele está ligado à mente. Ou seja, depende de uma decisão que da própria pessoa. Se ela mudar de direção, uma vez que Jesus entrou, que direção que ela vai mudar? Hein? Vai ter iluminação dentro dela. Deus vai iluminar. Fala um pouquinho. Deus vai iluminar, ele vai tomar que direção? Qual é a direção que ele estava andando e agora vai ter que mudar de direção? Porque é isso que é o arrependimento. E essa mudança de direção depende de uma decisão iluminada por Deus, mas a própria pessoa, ela que toma a decisão, como ela pode não tomar. Não é verdade? Ela, na mente dela, ela decide o quê? Mudar de direção. Qual é a direção que ela estava indo e qual é a direção que ela tem que mudar? Hein? Sei, oposta, mas qual é a oposta da direção? 180. Sei não, mas o que ela... Que direção ela estava andando? Ela era morta, andando para a morte. Ela vivia pensando... Pecado. Ela estava em pecado, não, mas ela já teve a iluminação. Aí, Ela está indo para as trevas. ela estava andando nas trevas. Ela estava andando segundo... Vamos agora colocar bem prático. Segundo o curso deste mundo, não é verdade? O pecador não anda. Quando a gente diz, o fulano está nas trevas, ele está andando segundo o curso, o sistema do mundo, a vida normal, humana. Aos olhos de Deus, tudo isso é morte e trevas. Quando ele é iluminado, ele disse, não, espera aí, eu agora vou mudar de direção, eu não vou mais andar no sistema desse mundo, eu não vou mais buscar o quê? As coisas da carne, não é isso? O que eu preciso fazer para andar na carne? Go to the line. Hein? Go to the line. Go to the line? Gostei, já. O que é? O que eu preciso fazer para andar na carne? Nada. Nada! Nada! Essa é a minha direção natural que eu recebi de Adão. Eu ando, vivo no pecado, vivo no mundo, nos prazeres da carne. Mas quando eu sou iluminado, a minha mente diz, espera lá, eu agora vou mudar de direção. Eu agora vou buscar o quê? A luz. As coisas de Deus, a luz, as coisas que Deus tem para a minha vida. Coisas que ele não buscava antes. Então, a confissão, ela está relacionada com o pecado, certo? Mas o arrependimento, ela está ligada à mudança da mente. Ela disse, eu agora vou viver para Deus. Eu agora vou buscar as coisas de Jesus. Antes, o pecador não fazia isso. Então, a prova de que ele foi iluminado, que ele confessou os pecados, é que ele realmente vai dizer, não, eu agora quero buscar as coisas de Deus. Uma pessoa que diz que foi lá na frente, mas que não volta e não busca, não quer saber das coisas de Deus, você crê que ela teve realmente uma conversão? Talvez a pessoa não saiba. Bom, ela não sabe o que ela vai fazer. Ela vai em casa ou ela vai buscar na igreja? Ela vai buscar uma outra... Ela tem que, na verdade... Por isso que eu digo, às vezes, a confissão dos pecados, o momento da decisão que ela tomou, porque o pastor apresentou e tal, tenha sido um momento muito frágil. Não foi uma experiência forte. Quando eu estou falando aqui, eu estou falando como a experiência forte que deve existir na vida das pessoas. Então, como você falou, vai ver que ela não sabe. Então, ela foi salva, ela foi iluminada e tal, e ela vai fazer o que agora? Não, o que eu quero dizer assim, por exemplo, a mudança de direção. Então, a pessoa tem a mente voltada para um estilo de vida. Por exemplo, o objetivo de vida da pessoa é ganhar dinheiro.
Então, tudo que ela faz é pensando em dinheiro, voltado para o dinheiro. Então, quando ela muda de direção, Ela vê que isso não é mais a prioridade. recebe a convicção, conhecendo a palavra de Deus, Mas que esse é o objetivo. Agora, se ninguém apresenta, ela não acha que aquilo tem nada errado. conhecendo a palavra de Deus. Então, para ela conhecer a palavra de Deus, ela no mínimo tem que fazer uma coisa. Ela vai ter o desejo de ir para a igreja. O pecador antes, a igreja só tem ladrão, só tem isso, lugar, tudo falso. Mas quando ela recebe isso de Deus, ela diz, onde é o lugar que Deus? Eu posso crescer, eu posso amadurecer, eu posso continuar a fazer as coisas. Tem que ser a igreja. Fala, Chá. Você colocou um ponto aí do negócio que a pessoa vai desejar. Porque ela tem, pela mente dela, ela tem que tomar uma decisão. Mas ali na chamada, alguma coisa fez ela ter esse desejo de mudar. Lógico, sempre, veja só. Se ela foi lá na frente, Lógico. recebeu ou não recebeu, ou vai continuar, Não sei. não, aí é problema dela. Pois é. Mas veja só, se ela recebeu, vamos supor que ela foi lá na frente, ela confessou, ela foi autêntica mesmo e foi iluminada por Deus, ela realmente vai dizer, puxa, eu quero vir aqui novamente nessa igreja, vou continuar aqui, eu quero buscar mais das coisas de Deus. Se não aconteceu isso, ela vai. Por exemplo, uma pessoa assim, que eu ouvi o testemunho dessa pessoa, ele falou assim, que ele andava, usava droga, normal, tal. E quando ele se converteu, ele parou de usar droga, mas ele continuava a vender. Mas eu não sabia, ele não imaginava que aquilo era errado. Entendeu? Até que chegaram para ele e falaram assim, não, você está vendendo isso, você está levando outras Alguém da igreja, não foi? Então, você... Aí que ele falou, é mesmo. E o dinheiro da droga eu estou usando para dar meu dízimo. Ele falou assim, Mas também você tem usando o que... dinheiro da droga para pagar o dízimo. Quer dizer, ele não consegue... Lógico, A gente não pode também desconsiderar o fato de que quando você se converte, o próprio Senhor revela as coisas pra gente. Entendeu? sim, revela, mas para isso... Às vezes não há necessidade de alguém de apontar, olha, tá errado. Às vezes Você é tem uma direto, convicção em você, mas fala, às eu vezes tô é fazendo alguém. coisa errada. Não, tudo bem. Para isso tem a igreja. Se a convicção fosse só do Senhor para ela, Deus não precisaria da igreja de ninguém. Seria entre ele e Deus. Por isso que na igreja, a igreja é o único lugar neste mundo aonde é um lugar onde representa o reino de Deus. Mas assim, é que nem o Bruno está falando, né? A pessoa já recebe a convicção. Quer dizer, na verdade, ela pode estar usando falsas afirmações para continuar vivendo no mundo, tá? Mas, por exemplo, para a pessoa ter o suporte, o apoio para parar de fazer aquilo... Ela precisa de quê? Ela precisa dos irmãos em volta. Lógico, é isso que eu quero dizer. Quando você quer, por exemplo, impor verdades, quando você quer ensinar verdades e quer colocar isso dentro da cabeça da pessoa, não entra. Isso, Não entra. Agora, não é você ajudar a pessoa, você ir do lado da pessoa, caminhar para ela sair daquele caminho antigo, aí ela sai. Mas você lógico, você é um processo. Você está errado, saia daí e você não consegue Não, sair. isso não é assim, lógico. Por isso que, veja só, ela muda de direção. Ela andava pela carne, nas coisas do mundo, em trevas e morte. A direção que ela vai mudar agora, ela não vai mais andar pelas coisas do mundo. Embora ela ainda acabou de se converter, vamos dizer. Então, agora a direção dela é em relação às coisas lá do alto, as coisas de Deus. Ela tem que crescer. Por isso que Paulo diz, vamos desenvolver a salvação com temor e tremor. Ela vai ter que entender muitas coisas, que o dinheiro da droga, como você falou, a pessoa não sabe muitas coisas. Então, ela tem que crescer indo para uma outra direção. A direção é o reino de Deus e nós vamos ver, é isso que eu vou entrar agora, porque o arrependimento, ele está vinculado ao reino de Deus. É isso que nós vamos entender um pouco mais. Vamos tentar ampliar, tá? Então, veja, a pessoa, ela estava andando naqueles caminhos, fazia a vontade dela, o que ela quisesse fazer agora, cresce no coração dela um desejo de fazer a vontade de Deus, não é isso? De andar nos caminhos do Senhor, embora ela ainda não tenha essa experiência, não sabe o que fazer com o dinheiro dela,
com o tempo dela, ela vai ser ajudada pelas pessoas na igreja de um modo geral. Agora, deixa eu falar uma coisa importante aqui. Tá? Já vimos que o arrependimento depende, então, da própria pessoa, na mente dela mudar a direção e dizer, não, eu agora não vou mais, como você falou, eu não vou mais tomar droga. Ela teve uma convicção de Deus, eu não vou mais andar com prostituta, eu não vou mais andar nas coisas desse mundo, eu agora quero buscar as coisas de Deus. O arrependimento depende dela mudar. Eu agora vou buscar aonde tem as coisas de Deus. Ah, tem aqui nessa igreja ou tem na outra? Ótimo. Então, ela vai e consegue receber isso. Mas, agora vamos... Já que é uma mudança de mente, eu tenho que pensar agora, colocar na minha mente, no meu coração, no meu espírito, uma outra coisa. Tá? Então, vamos lá. O arrependimento, eu vou primeiro afirmar. Vamos ver Mateus capítulo 3. Porque o arrependimento ele está ligado a uma coisa. Abre Mateus capítulo 3. Que pelo menos foi a primeira vez em que aconteceu essa palavra aí, arrependimento. Versículo 1 e versículo 2. Diz assim. Naqueles dias, apareceu João Batista. Só para você recordar, 400 anos antes, não tinha ninguém, não tinha profeta, ninguém falava, Deus não falava, era o término do Velho Testamento, Malaquias, né, que foi o último profeta, tá lembrado? O último livro do Velho Testamento. Aí depois, assim, vem aquela página em branca e diz assim, Novo Testamento, aí diz os livros. Aí depois vem Mateus, não é isso? Entre o Malaquias e o Mateus, esse texto que nós vamos ler agora, lógico, começou no capítulo 1º, passaram-se 400 anos em que Deus falou assim, ninguém consegue cumprir a lei, ninguém consegue se salvar por si mesmo, porque para a salvação, em termos de Velho Testamento, dependia de quê? Do povo cumprir a lei, não é isso? E os mandamentos. E amar ao Senhor. Ninguém cumpriu, ninguém amou o Senhor de um modo geral. Então Deus falou, ele parou, ele deixou de entrar em cena durante 400 anos. E o povo de Israel, que estava acostumado a sacrificar, a fazer e tal, continuou fazendo, mas Deus não estava nem aí. 400 anos depois, Deus entra em cena. Ele preparou esse tal de João Batista, tá? Que era de uma linhagem de profeta, de homens que tinham coração com Deus. Então, ele apareceu no cenário, vamos dizer, religioso, eu não gosto da palavra, com uma nova fórmula, uma nova maneira de fazer com que o homem voltasse para Deus. Tá? Então vamos lá, olha o que diz. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, vou botar isso aqui, arrependei-vos, por quê? Leia aí para mim. Arrependei-vos, ou seja, o verbo é reflexivo, né? Ou seja, você tem que se arrepender. Porque está próximo o reino dos... Aqui, vamos botar aqui. Reino dos céus. Deixa eu te perguntar aqui. O arrependimento, por que eu tenho que me arrepender? Né? As pessoas dizem assim, pastores dizem, fulano, se arrepende. Arrepende dos seus pecados, não é assim que a gente fala? Você tem que se arrepender. Por que eu tenho que me arrepender? Porque você tem que ir para o céu. Porque você tem que ter o perdão dos seus pecados. É verdade, você vai para o céu se você tiver arrependimento. Você tem o perdão dos pecados. Você tem que se arrepender para ser uma nova criatura. É verdade. Mas
lendo esse texto aqui, e João Batista chegou pregando... O que João Batista chegou pregando? Os batistas pensam que ele chegou pregando batismo. A mensagem de João Batismo era batismo? Não era batismo. Eles estavam dando ênfase numa fórmula momentânea que João Batista usou. João Batista, quando você pensar agora, João Batista, não pensa em batismo. Pensa que ele veio trazer uma mensagem de quê? Arrependimento. Mas as pessoas não estão entendendo isso. Ah, não, João Batista, tanto que a denominação batista é que ele tem que batizar nas águas. João Batista veio chamando o povo para arrepender. Para quê? Por que eu tenho que me arrepender, João Batista? Fazendo tudo errado. Para entrar, João Batista, você quer saber? Para entrar no reino dos céus. Ah, é? E o que eu preciso fazer? Aí ele começou a batizar. Aí ele começou a batizar, mas os camaradas que estavam sendo batizados, aqueles judeus, ele viu que a vida deles estava o quê? Não tinha mudado. Não tinha mudança, pelo contrário. Aí, da próxima vez que ele continuou batizando, sabe o que João Batista chamou eles? Víboras. Vocês são raça de víbora. A víbora, a serpente, é maligna. Ela tem veneno, é o símbolo do pecado. Vocês ainda estão cheios de pecado. Vocês são filhos. Vocês têm trevas, têm morte. Quem vos induziu a fugir da ira de Deus? Aí ele diz, produzi-vos, pois o quê? Frutos de arrependimento. Tá? Ou seja, olha só, João Batista pregou arrependimento ligado exclusivamente ao reino dos céus. Ele preparou, né? Ele preparou o caminho de Jesus, não foi isso? Muito bem. Tempos depois, Jesus veio. Quando Jesus veio, qual foi a mensagem de Jesus? Vamos ver. Esse João Batista era da mesma família, era primo de Jesus. Ele começou pregando. Aí Jesus veio, ele preparou o caminho do Senhor, não é isso? Conforme a profecia diz. Ó, eu não sou digno, né? Vem o verdadeiro Deus, vem, eu estou preparando e vocês têm que se arrepender, porque o reino de Deus está o quê? Está para chegar. Vamos ver aqui, Mateus capítulo 4, agora versículo 16 e 17. Não vou anotar. Mateus 4, 16 e 17. Vamos ver o que Mateus falou. Olha aqui. O povo que jazia em trevas, viu grande luz. É uma profecia do Velho Testamento. O povo que estava em trevas, de repente, viu uma grande luz, que é o próprio Deus. Continuando. E aos que viviam na região e sombra da morte. Agora, trevas e morte é a mesma coisa, certo? Quem não tem Deus está em trevas e está em morte. Por quê? Porque eles não viram a luz de Deus. Por isso que eu digo, eu só posso ver, ser iluminado por Deus para ver que eu estou em trevas e morte. É o que o pecador fala. Uma vez que aconteceu isso, né? Diz aqui, ele continua dizendo, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, Jesus é a luz. Se você pegar no livro de João, não é isso? Ele fala várias vezes. Deus é luz e quem anda na luz não está nas trevas, não é isso? Quem ama seu irmão está na luz e não está nas trevas, porque Deus é luz e luz. Nossa, o livro inteiro. Ou seja, o povo que estava em trevas viu a luz, recebeu a salvação. E agora? E agora? Nós já vimos, confessou os pecados, né? E o segundo, arrependeu-se. É o segundo ponto. E agora, Jesus? Olha o que Jesus fez. Anota essa frase, essas três palavras. Daí por diante.
passou que Jesus a pregar e a dizer. Ou seja, Jesus pregou e disse, a partir dali, a mesma coisa que João Batista falou. A mesma coisa que ele pregava. Jesus repetiu. Diz o versículo 17. Daí diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o quê? O reino dos céus. Ou seja, o arrependimento está ligado intimamente ao reino dos céus. Segundo João Batista e segundo o próprio Jesus, certo? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui é uma pergunta. O que é o reino dos céus? Se Jesus disse, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, significa que o reino dos céus, quando Jesus começou a pregar, ainda não tinha o quê? Ele já tinha chegado? Hein? Se eu sou Jesus, digo assim, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu te pergunto, o que é o reino dos céus? Ele já tinha chegado ou não? Hein? Obviamente não. Por isso ele disse, ele está próximo de chegar. Daqui a pouquinho ele vai chegar. Mas antes disso, se arrependa. Não foi isso que ele falou? Arrependei-vos. Ou seja, vamos lá. O que é o reino dos céus? Eu tenho que fazer mais duas perguntas, porque veja só, senão a gente não vai entender. Eu estou perguntando para vocês, qual é a ligação entre arrependimento e reino do céu? Porque, de um modo geral, quando nós falamos, arrependei-vos, vem, é para o quê? Para a pessoa ganhar o perdão dos pecados, não é isso? Para se livrar do inferno e ir para o céu. Mas Jesus disse que o arrependimento está ligado ao reino dos céus. Tá. Alguém arrisca alguma coisa ou não? Que é o que? O reino dos céus? O que é o reino? Jesus os 1000 anos que a gente vai reinar aqui. O reino do céu vai vir aqui. A gente vai reinar. É o reino dos céus, divino. Então, o reino dos céus só vai chegar no milênio. Não, eu acho que você já tinha falado que era o próprio Senhor, que era a vida dele. Na verdade, lógico, o reino de Deus, o reino dos céus, é o próprio Senhor. Mas como ele está pregando para pessoas, como aconteceu, ele estava falando para as pessoas, arrepender-se, porque daqui a pouco vai chegar o reino dos céus, ou seja, ele mesmo ia entrar dentro das pessoas. Eu tinha falado isso. Mas a minha pergunta é, o que é o reino dos céus? A Flávia respondeu parte da resposta. Então, deixa eu não complicar. É porque vocês estão acostumados a ser... Na minha geração, a gente tinha que pensar e raciocinar. Tinha que fazer as coisas. Né? Hein? A gente está fazendo isso. Tá, não, vocês têm Google. Você não precisa pensar. Eu estou falando de um modo geral. Eles estão com a vida. Eu gosto disso. Daqui a pouco eu vou pregar com o meu tablet também. Lá com a vida. O único problema é que você não tem dois textos juntos, né? Tudo bem. Não tem duas o quê? Depois o Bruno resolve isso daí. Não, peraí, o meu assessor cibernético, né? O cibernético, tá certo? É isso mesmo. Caraca, né? Mas vamos lá. O que é o reino de Deus? Existe diferença? Ó, agora eu forcei uma barra. Não forcei, não. O que é o reino de Deus? E aqui Jesus disse que eu tenho que me arrepender para eu poder o quê? Entrar no reino dos céus. Esses termos são... Não, fala nada de entrar, não. Fala que não, mas é mais adiante. Quando ele encontrou Nicodemos, ele falou. Tá? Aqui nesse texto não fala. Mas o arrependimento está vinculado... Aqui não fala, não. Fala. Arrependei-vos porque está próximo. Mas tem outro texto que já chegou, aí Jesus disse,
Então, Tem que entrar. Ok? Então, nós já entendemos. Mas, desculpa, Bruno, vamos ver se... Então, lugar. Reino dos céus, para mim, é o final, é o paraíso, é o destino final. Final, lá no E céu. Reino de Deus é o que vai passar, é o que vai ser o milênio. Não sei, essa é a minha... A Flávia disse que o reino, durante o milênio, vem o reino dos céus. Você disse que é o reino É o outro. que eu acho que aí vão acontecer coisas, a gente vai fazer tudo aqui na Terra. Um reino divino que vai acontecer aqui na Terra, eu acho. Arrepender para entrar nele, porque a gente não está numa corrida para ganhar um galardão e reinar. Então, eu vejo que é dessa Tá. forma. Alguém mais arrisca ou não? Eu creio que quando você aceita, recebe a salvação, A confissão dos pecados, a iluminação, a salvação. aí você Tá. recebe o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo me Então, selou. Verdade. Como você vira um embaixador do reino dos céus, você não está na sua terra, mas você já tem o Espírito Santo reinando em você. Ou seja, na hora que você vai fazer um pecado, o Espírito Santo te incomoda, porque você já não é mais daquela regra. Isso tudo que você está falando é verdade. O reino dos céus seria quando vai baixar o Espírito Santo? Aqui. Tudo, veja, olha só. Tudo que você está falando é verdade, mas, por exemplo, se eu pergunto assim, 2 vezes 3 é 6. Uau! E é 6 e ponto final, não é isso? Então, se eu te pergunto, arrependei-te para entrar no reino dos céus, então eu te pergunto, o que é o reino dos céus? É igual 2 vezes 3. Você tem que responder tudo que você falou, Juliana, e você, tá certo. Mas eu quero uma definição. Tá? Então vamos lá. Tá, a minha pergunta é a seguinte. O reino Não, eu dos que faço céus- pergunta. Tá bom, Não. mas vai. O reino dos céus. Reino dos céus, esse aqui. Existe uma diferença entre os dois. Tá. Tá? É uma época, é um lugar ou é uma Não precisa mais nada, é uma época. Exato. É. Essa seria a próxima pergunta. Tá? Porque, por exemplo, você, Tá, vamos lá. eu sou brasileira, né? Tá, você é brasileira. Aí eu Sim. tô aqui nos Estados Unidos, eu tenho que obedecer a lei dos Estados Unidos, mas isso não me tira a cidadania brasileira. Brasileira, certo. Entendeu? Tudo bem. Então, acho que assim, nós temos a cidadania do céu, né? Só que nós estamos numa região que não é nossa, que rege outra lei. Sim, daí. Desde que você não pode voltar para sua terra no momento. Mas isso não te faz de outra terra. Você está na outra terra, mas você tem aquela lei em você. Você é brasileira, mas está aqui. Eu vou reformular minha pergunta. Tá. Vai ter gente Certo. que vai entrar no reino dos céus antes de Jesus voltar? Essa que é a pergunta. Porque, por exemplo, quando você ora em nome de Jesus e muda o curso desse mundo, você entrou com a autoridade do reino dos céus. Eu estou dizendo, tudo que vocês estão falando está certo. Mas vamos pensar aqui uma coisa. Deixa eu... Vamos ver se eu vou responder tudo aí que vocês falaram, que ficou ainda alguma coisa nebulosa. Existe uma diferença, isso só Deus para iluminar. Por isso que muitas vezes a gente não entende certas coisas. Por exemplo, vamos lá. Eu perguntei para vocês, o que é o reino de Deus? O que é o reino da Inglaterra? Ou o reino da Iugoslávia? Ou da Noruega? Não tem um reinado? Onde mora o rei e a rainha. É onde tem um rei que governa, certo? Numa região, certo? Numa determinada região e não em outra. E ele governa naquela região por um período, não é isso? Por exemplo, o reino do Brasil, vamos supor que fosse um rei. A sua presidenta lá, como é o nome dela? A sua, Dilma. O Charles adora ela. Nossa Dilma. É a Dilma. Ela, durante 4 anos... Durante 4 anos,
ela tem autoridade para reinar durante um período de 4 anos no Brasil, não é isso? O presidente Obama, em tal lugar. O reino dos céus, o reino de Deus é o quê? Deus reina e governa sobre o quê? Qual é o reino dele? Peraí. Sobre o mundo. O mundo não, sobre todo o universo. Peraí. Deus reina sobre todo. Você sabe a diferença entre mundo e universo, não é isso? Sabemos. Todas as galáxias, tudo que existe no universo, isso é o reino de Deus. Mas, presta atenção, o reino dos céus tem uma diferença. É o período, tá? Vamos botar aqui. É o período em que Deus, ou seja, esse aqui está embutido nesse, certo? Entendeu isso? O reino dos céus é um período que Deus reina entre uma era. Qual é? Entre uma era e a outra era. A Flávia acertou a metade. Essa aqui é a primeira e a segunda era. A era do milênio. Ou seja, os céus vai governar na era do milênio por 1000 anos. Não é redundância, não é verdade. Por 1000 anos, ele vai reinar dos céus aqui na Terra e não em todo o universo, embora ele seja Senhor de tudo, só aqui, durante 1000 anos. E aqui? Aí agora vem a outra pergunta. Quando que começou o reino dos céus? Quando você responder essa pergunta, você vai responder quando começou. Quando Jesus ressuscitou e veio o Espírito Santo. Ótimo. Na verdade, começou quando Jesus começou a pregar, durante os 3 anos e meio. O judeu não estava dizendo, que deu nosso rei, você não vai ter rei aí, todo mundo tem rei, a gente não tem. Jesus disse, calma, o reino de Deus está próximo. Ele curava alguém, o reino está próximo. E expulsou o demônio, manifestou o reino. Senhor, mas cadê? Nós queremos ver. Jesus disse, não se vê o reino com visível. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, na verdade, o reino de Deus começou quando Jesus passou os 3 anos e meio falando sobre o reino, porque tudo que Jesus falava era sobre o reino. E quando ele morreu na cruz, e ele realmente ressuscitou, na ressurreição dele, o que ele fez? Começou uma era, qual foi? O que Jesus, na ressurreição, gerou? O que ele gerou? Gerou graça, gerou... Gerou a igreja. Ou seja, o reino dos céus é o período em que os céus, e Jesus hoje está sentado à destra de Deus, reinando, controlando, administrando, governando o quê? O período entre o nascimento da igreja, que quando foi exatamente no dia de Pentecostes, quando o rei do reino soprou em espírito e entrou dentro de todo mundo. Naquele momento começou o reino dos céus atuando. Hein? Começou a igreja. A igreja é a sucursal do reino dos céus. É o quê? Sucursal. É uma... Isso aí pesquisou. Sucursal, gente. Fala, Charles, o que é sucursal, Charles? Tem a agência principal do banco. Tem a agência principal, tem a sucursal. É sucursal. É o Filial. o galho, como é que se diz aqui, que diz em inglês? Filial. É o branch, são branch. Filial. Filial, minha que bem. Filial, sucursal, gente, palavra.
Esse povo aqui, desculpe, gente, vocês estão no Brasil, o povo aqui brasileiro é meio americanizado, já esqueceram Nem não, agora. tá aqui há 16 anos. Tá aqui há 16 anos. Eu vou sair. É um brunch. Não, brunch é outra coisa. Brunch é uma coisa. É um brunch, B-R-A-N-C. Brunch é o brunch, B-R-A-N-C-H. É um braço. Ele começou na igreja Vai avacalhar com a gente. e quando terminar a era da igreja, vem a era de 1000 anos. Ou seja, o reino dos céus tem um período de quantos anos? Mais ou menos. 1000. Não, 3000. 3.000 anos. Até, viu? Eu pego você até na matemática. Se começou na igreja e vai até o final do milênio, ou seja, Jesus chegou aqui, terminou a era da igreja, não foi isso? Que já tem 2000 anos. Ou seja, está acabando, hein? Presta atenção. Está acabando os 2000 anos, então depois disso vai ter mais 1000. Total, 3000 anos. Então o arrependimento que Jesus disse, o arrependimento é o quê? A Emília falou bem, é uma mudança de direção junto com chá de mente. Por que que eu tenho que deixar de andar na carne? Por que que eu tenho que não buscar as coisas desse mundo? Mas eu agora tenho que ter a minha mente, a minha direção aonde? Aonde? Responde. No reino dos céus. Ou seja, por que que eu me arrependi? Por que que eu confessei os pecados depois de ser iluminado? E Jesus disse. Aí ele disse, arrependei-vos, mudem de direção. Ou seja, agora a direção não é mais andar aqui no sistema do mundo. A minha direção agora é andar onde? Dentro da igreja e visando o quê? O reino milenar. Por isso que Jesus disse, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, se alguém foi salvo, é parte da verdade dizer, ele foi salvo porque foi perdoado pelos pecados e ele agora vai para o céu e já não vai mais para o inferno. Isso é uma parte da verdade. Mas, na verdade, Jesus disse, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, ele vai administrar sobre a igreja e sobre o milênio. Toda a economia de Deus é para fazer com que o homem que é salvo viva na igreja e no reino. E hoje o arrependimento não é colocado dessa maneira. Arrependimento é de pecado. Não é isso? Ah, você está pecando, está adulterando, está matando, é pecador maldito, larga a macumba, larga isso. Se arrepende. Ele não pode se arrepender. Ele tem que primeiro receber a luz de Deus, confessar e mudar de direção. Agora, ele mudou do pecado, da macumba, de tudo que ele fez. A direção dele agora é o quê? Buscar o reino dos céus. Ou seja, buscar a vida na igreja e alcançar o milênio. Quem não viver na vida da igreja, dificilmente vai entrar aonde? No milênio. O plano de Jesus foi esse, não foi outro. Uma coisa. Uma outra nuance. O reino dos céus, eu disse que é a igreja, não é isso? Mas disse que também é o quê? O milênio. Hoje, na era da igreja, o reino dos céus é uma realidade. Alguém que está na igreja tem dúvida que o que acontece, o rei que está dentro da igreja, não é Jesus, é o Espírito Santo? Alguém falou que a gente foi selado por ele, né? E isso tudo aconteceu porque agora nós estamos dentro da igreja. Então, já é uma realidade. Tá? Embora seja uma realidade, ainda não é uma manifestação total e completa do reino. Você acha que a igreja é a manifestação? Não, por quê? Tem tanto problema dentro da igreja, não tem? Você acha que Jesus está reinando absolutamente hoje na igreja? Sim ou não? Não. Mas ele está reinando na igreja, na vida de muita gente, não está? Lógico. É uma realidade, mas ainda não é a manifestação viva. Por quê?
Porque para a manifestação do reino de Deus, Jesus, o rei, precisa estar o quê? Presente. Ele está presente pelo Espírito, tá? Eu sei. Mas para reinar sobre todo o mundo inteiro, Jesus vai voltar na segunda vinda, certo? E junto com os vencedores e os salvos, ele vai reinar como todo governante reina hoje, cada uma na sua nação. Só que ele vai ser o rei dos reis, de todos os reinos, ele vai governar e ponto final. Então é mais ou menos assim. Hoje a gente tem o brincar, mas ainda não tem a cidadania. Oh, gostei! Ouviram que... Você gostou disso? Vamos bater palma para ela. Eu gostei. Não, gente, não sei se a turma lá do Brasil entendeu. A gente sabe o que é isso. Nós sabemos o que é green card. Tem gente que não tem nem green card. Então, você tem green card. Mas vamos falar, não é o nosso caso aqui, modéstia à parte. Inclusão. Vamos lá, peraí, gente, vamos ouvir. Foi muito bom isso. Quando você tem green Quando card, você você tem tem- o privilégio de um cidadão, mas De um você não é cidadão. Ainda não é. Aí Não é isso? E Você o pode milênio usufruir algumas chegar, coisas. Aí o milênio chegar... Aí Milênio você- chegar, você vai trocar, como quem tem um green card, depois de um tempo, ele não é aprovado para se paga o imposto, se faz isso, se faz aquilo, ele não troca depois de um tempo pelo a cidadania dele, ele não faz isso. O reino dos céus está controlando as pessoas na igreja para saber quem vai para o reino. Quem está pagando o preço, é verdade. Entende? É o mesmo sistema. Deixa eu terminar aqui. Então, quando eu falar isso, hoje a igreja é uma realidade. Mas na manifestação, é outra coisa. Vê Oi. um texto que é de Lucas. Então lê para mim. Lucas o quê? 10. 10, depois. Aí no versículo 9. Versículo 9. Leia. Jesus está mandando, no versículo 1 em diante, ele está mandando os 70 discípulos. De 2 em 2 para pregar o evangelho do reino. Então, aí ele vai falando. Aí chega no 9, ele fala assim: curai os enfermos que houverem na cidade. Expulsar e diz, demônio. É verdade. É chegado o reino de Deus. Lógico, é uma prova de que o reino... Porque durante a época do milênio vão acontecer milagres total. Mas hoje aqui agora, Deus já dá gotas, parcialmente, provas do poder desse reino aqui. Ele já dá hoje. Quando um demônio é expulso pelo poder de Deus, quando uma enfermidade sai e você é uva... porque é verdade. Eu vou usar isso mais adiante um pouquinho. Hoje nós temos uma parte da vida de Deus. Ainda temos muito da vida humana, não tem? Mesmo sendo salvo, mesmo sendo iluminado, mesmo que você confessou seus pecados, ainda tem muitos pecados que precisam ser confessados. Você sabia disso? Tem ou não tem? Por isso que nós, na igreja, quem crescer... Eu estou usando agora, Juliana fez uma mensagem. Hein? Por isso que a gente é casado. Por isso que a gente é casado com quem? Porque aí o marido da gente lembra dos nossos pecados. Exatamente. A igreja... Olha, você falou uma coisa, mas é verdade. Você falou uma coisa que é verdade. Você sabe que a igreja é o lugar melhor para se crescer e amadurecer? Porque só tem gente... Fala. Qual é o adjetivo? Hein? Eu falei uma É o maior problema na igreja. Tem problema, irmão, tem sentimento. Só um instantinho. Tem isso e aquilo. A igreja, a gente se confronta um com o outro. Sabe para quê? Para crescer na vida de Deus. E ele está olhando isso. Vou botar os dois de frente. Se cruza. Se você venceu, conseguiu amar, aceitar o outro como seu irmão, ponto para você. Você vai para o reino. Fala, Flávio. Não, rapidinho. Mateus 5... Bem-aventuranças do reino. Fala a penúltima bem-aventurança tá. Bem-aventurados perseguidos por causa Da da justiça. porque deles é o reino dos céus. Mas olha o que a Emília falou, tá Mateus de 17 a 20, fala assim, de 19, eu vou ler. Aquele, pois, que violaram destes mandamentos
posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo o quê? Se a vossa justiça não exceder muito, a dos escribas e fariseus jamais entrareis no reino dos céus. Aqui. Então, o marido está aí para ensinar. Mas olha, isso que você falou é verdade. Gente, marido e mulher força a gente ter uma reação de um cidadão que tem a vida do rei. Porque você acha que você vai viver no reino de Deus, no milênio, com todas as nações aí enfrentando? Se Jesus voltar hoje, vai ter Gaddafi, vai ter Obama, vai ter Lula querendo voltar e Dilma. Tá todo mundo aí dizendo, não, esse país é meu. Jesus vai dizer, pode parar. Eu sou o rei do reino. Eu agora tenho meus ministros, meu staff, e nós vamos reinar sobre todas as nações do mundo. Todo mundo vai ter que se submeter. E ele vai dar algumas cidades, Lucas 19 para um, outro para outro, no mundo inteiro, e nós vamos reinar. Agora, quem vai? Quem viveu na era da igreja com uma vida... Tchau, quem não viveu... Você imagina, o cara está hoje pintando e bordando, adultera, mata, rouba, fala mal dos irmãos, não dá dízimo, não está aí na igreja, não quer nem saber de Deus. Ele é salvo. Mas ele não mudou de direção. A direção dele agora, não, eu vou entrar na igreja. A igreja está cheio de coisa ruim? Cheio! Então lá, você sabe por que tem problema na igreja e as pessoas fogem da igreja? Porque ela vê o problema do irmão, que é o problema dela. Ela diz, esse irmão é isso aqui, tá, eu não vou lá, ele vai embora. Se você... Olha, a gente se mira nos outros e foge das situações porque aquele é o nosso problema. Quando você devia enfrentar assim, puxa vida, irmãzinha, não. Você devia olhar, você está julgando, você está com raiva dela, é porque você tem o mesmo problema. Você diz, Jesus, me cura, me liberta disso aí. Por isso que vem aquelas parábolas que nós já estudamos. Vai, o seu verdugo entrega no tribunal, acerta com teu irmão, porque senão os anjos vão te pegar, vão mandar para os verdugos, verdugo para o juiz e o juiz para lá. Aí depois vai para a geena de fogo. Tá lembrado? Se não, e outros vão reinar com Cristo, outros vão ter que... Isso tudo. Só para terminar, Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 4, porque a hora já está no final. O que eu quero dizer que nós temos que entrar na realidade do reino, que é a igreja, para podermos viver na manifestação do reino, que é o reino milenar. O que eu quero dizer hoje é uma coisa só. Está aqui, Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, se você confessou seus pecados, você foi iluminado, você creu na ressurreição de Jesus, se fez isso, amém. Buscai, olha a mudança de direção aqui. Buscai as coisas lá do alto. Quais são as coisas lá do alto, segundo esse versículo? As coisas de Deus. Não, as coisas do reino dos céus. Vamos ser específicos. As coisas lá do alto. Sem ferir o texto, sem querer acrescentar, eu vou ler de novo. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, ou seja, as coisas do reino dos céus, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, não é isso? Pensai, o verbo é buscar e pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, que a gente antes estava em trevas buscava. Porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Ou seja, buscai novamente as coisas do reino. Agora, presta atenção, tem um ponto aqui. Significa que vem um outro pensamento. Quando Cristo, que é a vossa vida, você já é Cristo, já é salvo, e Ele é a sua vida. Quando Ele se manifestar. O que Paulo está dizendo aqui? Espera aí. Cristo é a minha vida. Sim. Mas quando Ele se manifestar, então
Ou seja, está falando no futuro, não é isso? Então, vós também sereis manifestados com ele em glória. Traduz essa frase para mim numa frase mais clara, mais objetiva, ou com outras palavras. Vamos lá. Quando Cristo, que é a vossa vida, se Quando ele vier e reinar. manifestar, quando é que Cristo vai se manifestar? Segunda vinda. Eu botei aqui no meu versículo. Quando Cristo se manifestar na sua segunda vinda, vírgula. Então, vós também sereis manifestados com ele em glória, vírgula. Ou seja, hein? Tá ponto, no meu também tá ponto. Mas eu ser manifestado com ele em glória é ser manifestado, ele já viu, ele veio aqui, não foi? Na segunda vinda. Então vós sereis manifestado com ele no milênio. Vou te dizer uma coisa. Seria muito mais fácil se a Bíblia já fosse, as cartas de Paulo fossem escritas, todas assim já claríssimas, né? Dizendo isso tudo. Todas as epístolas, a própria Bíblia em geral, Paulo fala sobre os mistérios do reino dos céus. Ou seja, o que é um mistério? Não é nada misterioso. Mistério é uma coisa que está, a palavra, sabe qual é a certa? Encoberta. Eu gosto mais da palavra oculta. É uma coisa que está oculta. Então, quando Jesus falou uma palavra, ou Paulo falou uma palavra, ele fala, mas deixou algumas coisas ocultas. Certo? Para que ele possa nos revelar. E o problema é que, por isso que ele disse, se ele desse tudo claríssimo, nós não íamos buscar as coisas lá do alto. Deixa eu dar um exemplo. Pode dar um exemplo. Para terminar, hein? Vamos lá. Imagina se eu brincar, tá dentro da Mais ou menos. Mais ou menos. Gostou do gringa? Ela está falando que já conseguiu grincar. Não, uma vez a gente precisou um documento na empresa que eu trabalhava, a gente precisou um documento numa ilha lá de Bahamas, uma das ilhas lá. Aí precisava falar com o embaixador. Lá de Caimã. Lá, não é Caimã, eu já inventei que é Caimã. Tudo bem. Eu não lembro agora que ilha que é. E a gente não conseguia falar com ele, porque ele estava jogando golfe. Ok? Então, eu imagino assim, ele é um embaixador, ele está representando o reino. Lógico. Tá? Só que em vez de estar lá no office trabalhando, representando ele está jogando golfe, ou seja, ele está no curso do mundo. Exatamente, como todo mundo faz. Então, exatamente. Estou seguindo. Mundo faz, não. Quem não tem a consciência. Quem não tem a consciência. Como todo mundo faz, quem não tem consciência. Tudo bem, estou seguindo. Aí, o que aconteceu? Vamos supor que o presidente, de repente, chegasse lá de avião, no lugar onde está o embaixador. E ele está lá com o taco de golfe na mão. Se ele está lá jogando golfe, ele falou, você é fora do meu reino. Fora? Você não está o quê? Entendeu? Fora do meu reino. Agora, se chega lá, o cara está no escritório, belezinha, trabalhando. Trabalhando, pagando. Você é meu governador, você vai reinar no milênio. Lógico. Gostaram Sim. Deu para entender? Sim? Merece mais palma? Não precisa não. Mas imagina assim. Mas é verdade. Eu lembro que eu fiquei tão indignada. Eu falei, cara, pleno horário de serviço, ele tá jogando golfe. Não dá certo. Mas ele tinha essa opção. Ele ficava lá com o celular. Lógico. Tipo, resolvendo pelo celular. Mas, na verdade, ele não estava trabalhando. Ele estava meio que, né? É assim na vida de muitos crentes? Eu acho que é por aí. Não é isso? A nossa vida, a minha Foram vida, saltar na igreja? Não, que igreja? Não. A igreja é a realidade do reino. Para Deus, hoje, a coisa mais importante é a igreja. Quando acabar a igreja, vai ser o reino. Né? Aí tem um conference call, você corre para o escritório. Né? Aí ele vê lá você de terninho, bonitinho. Conclusão. Todo mundo entendeu o que é arrependimento? Arrependimento é isso. Não é o pastor, arrepende, irmão, larga a macumba. Não é isso. Arrependimento é mudar uma direção. Busca as coisas lá do alto, que é na igreja, e a partir dali, a sua mente vai mudando.
Aos poucos, eu não sabia que não podia dar dízimo de droga, não sei o que, aquelas coisas. Eu não sabia que não podia, não sabia. Por quê? Na igreja é o lugar que ele vai começar a mudar a mente dele. E porque a mente minha e sua é que determina as nossas atitudes. O problema é que a nossa mente, a nossa emoção e a nossa vontade, ela tem que ser influenciada pelo Espírito de Deus no nosso espírito. Lembra aquele quadrinho? O espírito é mente, vontade e emoção. Quando o homem pecou, o Espírito de Deus controlava diretamente ele. A alma, não o espírito. A alma. O Espírito de Deus controlava a alma dele, direto, antes da queda. As emoções de Adão eram só para Deus. A mente de Adão só estava em Deus. A vontade de Adão, o prazer dele era só Deus. No dia que entrou o pecado, o que aconteceu? A emoção, a mente e a vontade se tornou caída. Entrou morte, entrou trevas. Deus não mais entrou em cena para controlar. Aí veio o processo todo, a restauração e tal. Quando Deus entrou e te libertou e a mim do meu pecado, e eu confessei e fui iluminado por ele, eu agora vou ser dirigido pelo Espírito de Deus, sim, através de quê? Do meu espírito. Porque o arrependimento não é uma mudança de mente? Na minha vontade? Porque a mente é a parte das três que lidera a alma do homem. Embora as mulheres não são guiadas muito pela mente. Elas são meio mentecaptas. Né? Como você não sabe o que significa essa palavra, deixa eu falar. As mulheres não vêm mais na reunião. Peraí, eu posso estar falando uma boa coisa. A palavra é mentecapta. Depois o Charles até riu. Os homens seguiam mais pela mente, as mulheres pela emoção. Então, tanto ser dirigido pela mente, ser mentecapta, como ser emotivo, está errado. Ou seja, eu tenho que usar o meu espírito, influenciado pelo Espírito de Deus. Está entendendo? Porque a nossa desculpa é, não, o Espírito de Deus vai mudar, irmão. Quem muda? O Espírito de Deus tem que estar sempre mesclado no teu espírito para dominar sua mente, sua vontade e sua emoção. Porque Deus não faz isso direto. Ele usou o Espírito. Por isso que quando Deus criou o homem, você sabe qual é a coisa mais importante para Deus? Tem uma ordem. Tem um profeta lá que diz assim, acho que é Zacarias, ele fala assim, porque Deus criou o céu, os planetas e tudo mais, vírgula, e criou também o espírito do homem, com letra minúscula. Ou seja, tudo no céu está direcionado para a terra. E tudo que está no céu espiritualmente é direcionado para o espírito do homem, para que Deus possa controlar o seu espírito. Você tem que andar no espírito para controlar a sua mente, a sua vontade e a sua emoção. E a gente diz, Senhor, tira de mim a minha vontade. Ele não pode fazer isso. Ele te dá a capacidade do espírito dele, enche o seu espírito, e o seu espírito mesclado com o dele domina os seus pensamentos, domina a sua mente. Esse é o exemplo. Se você pegar em Romanos 8, veja rapidamente aí, Paulo diz assim, porque a mente posta no espírito gera vida. Mas se a mente do cristão está posta na carne, gera morte. Esse é o versículo que está lá em Romanos 8. Ok? Então, eu acabei hoje o segundo aspecto. Na próxima segunda-feira, o terceiro aspecto da nossa redenção é crer. Eu vou falar sobre porque eu quero acabar logo. O versículo é o crer, e o quarto é o perdão e a lavagem dos nossos pecados. Tudo isso acontece na vida de um pecador que foi iluminado, que confessa os pecados
E ele agora... Porque se você não seguir mais ou menos, examinar isso, não necessariamente nessa mesma ordem, mas isso tem que fazer parte da sua salvação. Porque hoje, muito crente que está mais na carne não crê nas promessas de Deus. Ah, não sei, se Deus quiser ele cura. Eu não creio muito na cura. Pastores dizem, a cura foi para o tempo dos apóstolos, Jesus não mais cura. Por que isso acontece? Exatamente por isso. Ele não tem, não entende estas coisas e não pode fazer nada. As promessas de Deus mais não acontecem. Então, que o Senhor seja glorificado e nos ensine. Se alguma coisa ficou pendente, peça ao Espírito Santo. Exercite, ande no Espírito e você vai entender outras coisas mais que estão aqui encobertas. Amém? Amém. Vamos orar. Põe a mão no seu coração. Vamos pedir ao Senhor que a gente quebre a nossa carne, a nossa vontade. Amém. Que nós sejamos, uma vez que isso aconteça, que o nosso espírito possa sugar do Espírito de Deus. Aí a gente suga do Espírito de Deus e pelo nosso Espírito nós dominamos a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. Isso é arrependimento. Nós mudamos de direção. Jesus, eu quero agora orar por cada pessoa que está nos ouvindo aqui e também pela internet. Eu quero dizer que, no fundo, o Senhor está por detrás de todos esses aspectos da nossa salvação completa. Obrigado porque tu já nos iluminaste um dia. Antes eu não me achava pecador, muito menos queria andar contigo. Mas o Senhor me iluminou e eu comecei a ver quem eu era. Eu comecei a sentir um pesar no meu coração e disse, Senhor, eu quero me arrepender. Eu quero voltar agora a buscar as tuas coisas. Pai, eu quero que o teu Espírito fale a mente de cada um pelo Espírito de Deus no nosso espírito. Porque nós queremos mudar de direção. Nós queremos buscar as coisas do reino dos céus. Nós queremos viver na igreja, Senhor, nos relacionando com os irmãos, de tal maneira, Senhor, que nós possamos viver esta realidade, mas que, acima de tudo, nós possamos entrar na manifestação do reino dos céus. Ensina cada um de nós. Ilumina, Senhor, os nossos pecados, as nossas faltas. Mostra-nos, Senhor, quem somos nós, para que nós possamos verdadeiramente crer e confiar que tu vais mudar e curar e libertar e abençoar em todas as áreas da nossa vida. Amém. Jesus, obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz e ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E a tua palavra, ela divide o que é da alma e ela divide o que é do espírito. Que nós não andemos pelos sentimentos, pelas emoções humanas, nem pelo raciocínio humano, mas que a tua palavra divida isso em nós e que o teu Espírito, o nosso Espírito, nos mostre o caminho, nos mostre a decisão, nos mostre as promessas que vão se cumprir pela nossa palavra. Ó Pai, em nome de Jesus, que haja um milagre verdadeiro de conversão, de arrependimento na vida de cada pessoa que está ouvindo. Que possam buscar a Jesus, o Rei do Reino. Começar a reinar com Ele hoje, dentro de nós. Mas muito em breve, ser manifestado em glória, reinando no milênio. E depois disso, o Senhor reinando na eternidade futura, no céu, na terra, no universo, em todos os lugares. Mas hoje, Senhor, seja o reino na igreja, seja o reino na nossa casa, seja o reino na vida de cada família, ó Deus. Porque assim, ó Deus, nós viveremos eternamente contigo. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.